estava sedento da verdade. Quem é este de quem fala o profeta? É ele mesmo ou é um outro? E ele, a partir daquela passagem que é claríssima, que nosso Senhor Jesus Cristo é o servo sofredor, ele leva o pagão à fé. Vejam, é isto que nós devemos fazer. Isto é muito possível de ser feito, com exceção do arrebatamento final, porque isso evidentemente é para alguém que está aí nas altas moradas, para usar a linguagem de Santa Teresa de Ávila. Com exceção do arrebatamento final para outra cidade, que de fato ajuda muito. Se tivesse acontecido isso comigo quando eu fui lá no centro de Santo Antônio, em Nova Iguaçu, eu poderia ter saído um pouco mais tarde de casa. Mas foi um prazer, de qualquer forma, estar lá com vocês. Mas o fato é, com exceção do arrebatamento, tudo isto é dever nosso. Está ao nosso alcance fazermos o que Filipe fez. Conhecermos pessoas que estão longe da verdade. E como as conhecemos? E muitas delas estão dentro da igreja, dentro das paróquias que nós frequentamos. Pessoas que se dizem católicas, que pensam que são católicas, que comungam pelo menos aos domingos, às vezes até todos os dias, que acontece isso sim. Pessoas de missa diária, mas que ainda carecem dos rudimentos da fé, e muitas delas, eu diria a maioria delas, têm o coração aberto como o deste ministro da rainha da Etiópia. É claro que nós encontraremos pessoas de coração fechado. As nossas famílias, então, são celeiros prósperos desse tipo de pessoa, porque o profeta não é bem aceito na sua pátria. Isso é uma verdade. Catequizar familiares é um grande desafio, porque são pessoas que conhecem as nossas fraquezas, são pessoas que sabem ali a ferida onde elas devem tocar para nos tirarem do sério. Então é desafiador, mas diante de um coração fechado, no mínimo eu tenho de rezar e me mortificar por aquela pessoa. Lembrem-se que Santo Inácio ficou 3 anos rezando e se mortificando para que São Francisco Xavier se convertesse. É claro que ele também anunciava. Santo Inácio foi até um pouco chato, porque ele ficava o tempo todo falando de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se ele vem a perder a sua alma. Ele falou isso 1 milhão de vezes para São Francisco Xavier, pelo menos uma vez por dia ele falava, mas ele rezava e se mortificava, porque São Francisco Xavier era muito talentoso, era católico, mas muito talentoso, muito vaidoso, por isso é que Santo Inácio se valeu deste versículo. E como é que nós tentamos converter os nossos familiares de coração fechado? Ou aqueles que nós amamos? A gente come Big Mac, toma Coca-Cola e reza uma Ave Maria cada ano. É assim que nós seguimos o exemplo de Santo Inácio. Então, assim, mas tirando essas pessoas que de fato há um desafio enorme, converter pessoas de coração fechado, pessoas que de alguma forma estão confiadas a nós, pessoas que são caras a nós, pessoas que nós amamos, porque são da nossa família, porque são amigos queridos. Aí é um caso à parte em que o primeiro passo é colocar aquela palavra como Santo Inácio fazia, no momento adequado, mas principalmente rezar e se mortificar. Mas eu me refiro aqui também às pessoas com o coração aberto, que sem dúvida alguma, se não são a maioria, são um grupo muito grande. Pessoas que estão como este ministro da rainha da Etiópia. E o que nós fazemos? Muitos de nós colocam o catolicismo no mesmo patamar. Não veem que o catolicismo deve ser ensinado a todos. Todos são chamados a serem católicos. E eu, como católico, especialmente se eu sou catequista, eu preciso ser missionário. Eu preciso ter sede de almas, sede de salvar almas, sede de converter as pessoas. Isso é algo fundamental. E eu vou falar aqui uma palavra que nem chula mas que é quase chula, nem sei se é. Mas é só um recurso de retórica para, de alguma forma, acordar vocês ou aqueles que vocês podem acordar por tabela. Qual deve ser a nossa atitude de uma pessoa que não é católica, diante de uma pessoa que não é católica? Você fala, eu sou católico, e a pessoa diz, eu não sou católico, eu sou X.
você interiormente, não exteriormente, é óbvio, mas interiormente você deve pensar, que merda. Você não pode achar razoável, aceitável. Você jamais falará isso para ela e você jamais dirá, você é pagão, vamos saber, vou te converter. Não é isso. Mas interiormente você precisa, isso precisa emanar do seu ser. Que merda, um pagão. Eu preciso convertê-lo. Ele de alguma forma foi confiado a mim. Nós somos leigos, não somos pastores, somos ovelhas dentro da estrutura da igreja. Mas de alguma forma nós temos que ter a atitude própria de pastores, identificar as ovelhas que nos são confiadas. Então, essa é a atitude de um católico diante de alguém que não o é. Esta deve ser, porque é inadmissível que em 2019 ainda haja pessoas que não reconheçam que Deus deu a vida por elas, se fez homem, viveu e deu a vida por elas há 2000 anos atrás. É inadmissível. E hoje o que nós fazemos? Nós nos reunimos com essas pessoas dentro de uma igreja católica e não tentamos convertê-las. Você é maçom, você é muçulmano, vem cá, vamos rezar junto, vai para sua casa, você está bem, tchau. É assim que um católico deve agir? É triste, mas é o que acontece hoje em muitos lugares na igreja católica, com pessoas que se dizem católicos, mas na realidade provavelmente não são, ou de fato não são. Porque se eu não tenho esse sentimento do quieme dentro de mim, preciso converter. Não é um quieme que me leve a um pessimismo diante da vida, não é o quieme que me leve ao outro M, que me leve à missão, que me leve a desejar a conversão daquela pessoa. Em primeiro lugar, eu tenho que desejar a conversão. Esse irmão meu, esta pessoa deve ser católica. Eu preciso convertê-la. Eu preciso, em primeiro lugar, rezar por ela, me mortificar por ela, e conforme ela me dê a abertura, converter esta pessoa. Chamá-la para o Centro Dom Bosco, chamá-la para fazer catequese comigo. Quantas pessoas... eu vou dar um exemplo meu, porque eu não tenho tanta propriedade para dar exemplo dos outros. Já falei muito aqui de santos, vou falar de um pecador para mostrar para vocês que não há necessidade de ser necessariamente, nesse momento, um santo para iniciar isto. Eu conheci uma que era minha colega de trabalho, e a gente começou, eventualmente a gente almoçava junto na copa lá no escritório. Eu comecei a conversar com ela, eu percebi que ela estava aberta. Então o que eu fiz? Ela era minha vizinha, na realidade vizinha dos meus pais, porque a minha paróquia fica perto da casa dos meus pais, não da minha casa atual, porque eu moro na Taquara e a paróquia fica na Barra. O que eu fiz? Eu comprei o catecismo para ela, um compêndio, a Sagrada Escritura, que é justamente o que eu peço para meus alunos comprarem no primeiro dia de aula, e a convidei para fazer catequese comigo. Demorou um tempo até ela ir, depois ela foi e parou no meio, agora ela voltou. E na minha última aula, ela sentiu no coração, ela usou esse termo, sentiu no coração a vontade de me confessar. Foi uma aula ali, introdutória sobre a parte da moral, em que eu defini o que é pecado grave. Eu até peguei um pouco pesado na aula em alguns momentos, de propósito, e ela sentiu a necessidade de se confessar. Aí eu peguei e mandei um exame de consciência para ela, até pelo WhatsApp, hoje a gente tem essa facilidade. E ela, se não se confessou, se Deus quiser, em breve se confessará. E ela não faz isso desde a primeira comunhão. Desde aquela primeira confissão, que no caso dela foi a última. Vejam que maravilha. Uma pessoa, num almoço de uma copa de um escritório de advocacia, na época eu trabalhava no escritório aqui no centro, que eu identifiquei que estava aberto. Então é isso que nós devemos fazer. Ter sede de almas. Sede de salvar almas, incomodar-nos com o fato de que haja pessoas que não são católicas e desejar o catolicismo para elas. Essa a atitude de um catequista. E aí nós chegamos à obra, de Santo Agostinho. Qual é o mote desta obra? Qual é a origem desta obra? No ano 405, em Cartago, um diácono com um nome belíssimo, Deográcias, era o nome do diácono,
quem aqui frequenta a missa tradicional é algo que nós sempre, é uma resposta nossa, né? Então, este era o nome do diácono. E ele escreveu para Santo Agostinho. Escreveu para Santo Agostinho dizendo que ele até era instruído na fé, não era esse o problema, mas ele sentia que os seus interlocutores ficavam entediados em suas aulas. E ele próprio ficava entediado diante do tédio que ele percebia nos seus alunos. E aí Santo Agostinho, se alguém faz uma pergunta dessa para mim, para vocês não, que vocês são cultos, mas se alguém faz uma pergunta dessa para mim, eu ia mandar 3 linhas no WhatsApp ou um áudio de 5 minutos, que eu falo muito em áudio. Quem troca áudio comigo sabe que eu tenho esse defeito grave. Santo Agostinho escreveu um livro. Aí você vê o nível da pessoa. Isto é um doutor da igreja. Ele recebe uma carta com a dúvida de um catequista, a singela dúvida de um catequista, o que fazer para que os meus alunos se interessem pela doutrina da Igreja Católica, para que eles não fiquem entediados. E Santo Agostinho escreve um livro, que é o De Catequizandis Lúdicos. Este é o livro, que é um livro, inclusive, que tem tesouros na área da pedagogia, por exemplo. Mostra que Santo Agostinho era um profundo conhecedor de psicologia também. Mas as minhas aulas não se concentrarão nesses aspectos, apesar de eu recomendar este livro também nestes aspectos. Aqueles que se interessam por pedagogia, aqueles que se interessam por psicologia, além de outras áreas do conhecimento, é um livro precioso também. Mas só para que vocês entendam, o De Catequizandis Lúdicos, ele tem este nome, repito, porque Deográcias, né, o diácono, ele ensinava as pessoas que estavam no início da fé, não eram ainda catecúmenos. Por isso é que o título da Vozes, da bendita Vozes, não sei se vocês sabem, mas a Vozes fica em Petrópolis, né? Ela é cuidada por franciscanos, que é lá que veio o nosso queridíssimo Leonardo Boff. Inclusive, deram o nome dele a uma escola, né? É interessante que a maior parte das pessoas esperam morrer para dar o nome delas a alguma obra, né? O Leonardo Boff, ele está vivo ainda e já deram o nome dele a uma escola municipal. Quem desce a Serra de Petrópolis vê isso, pertinho da rodoviária. Mas isso é só um parênteses para que vocês entendam que a crise da editora Vozes não é à toa. De fato, ela pertence aos franciscanos ali do município de Petrópolis. Então, o título da Vozes, ele é equivocado também por isso. Na realidade, o diácono ele não era responsável pelos catecúmenos. Ele até poderia ter um grupo de catecúmenos. Ele era responsável pelos pré-catecúmenos, ou seja, pelos pagãos. Eu trouxe aqui para vocês, a gente fala algumas coisas do Concílio Vaticano II que não são tão boas, digamos assim, em alguns aspectos, mas isto aqui é um fruto do concílio, inegavelmente, que é o ritual de iniciação cristã de adultos. O concílio teve um dos frutos dele, que é justamente resgatar na catequese da igreja aquilo que era feito no tempo de Santo Agostinho, que é o chamado catecumenato, que é uma catequese de inspiração catecumenal, que é interessante. Lá na minha paróquia eu a aplico, mas sem seguir os ritos todos que estão aqui. Eu só falo disso para que vocês entendam que naquela época a catequese durava uns 5 anos. E até pouco tempo atrás também durava. Se vocês pegarem o Catecismo de São Pio X, por exemplo, ele diz que a catequese dos adultos deve seguir o Catecismo Romano, ou seja, o Catecismo do Concílio de Trento, e durar não sei quanto tempo. Hoje, se você fala que dura mais de um ano, as pessoas correm da paróquia às vezes. E um conselho prático aqui que eu dou para vocês, tá? Para catequese de adultos, porque uma coisa que me irrita muito em paróquia é ter tempo de inscrição para catequese de adultos, ou de qualquer... O jovem e a criança você até entende, porque o pai obriga muitas vezes a fazer. Se você falar, o ano que vem vai ter de novo, ele vai. Agora, o adulto, você virar para um adulto e falar para o cara, volta daqui a um ano que as inscrições acabaram, isso é um absurdo. Deus está chamando o cara naquela hora. Naquela hora ele sentiu a vontade de fazer catequese. Não existe período de inscrição. Quando é que eu começo? No próximo domingo. No meu caso lá é domingo, de 10 ao meio-dia. No próximo domingo, você, por favor, esteja lá. E o cara vai começar. Gente,
o mundanismo do diabo chama muito as pessoas. O cara hoje quer fazer catequese, daqui a uma semana ele desviou de novo. Eu jamais posso ter tempo de inscrição. Não. Chama o cara na hora. Ele vai entrar no meio, ele vai se virar, você vai ficar atento a ele, mandar ele estudar o que ele perdeu. E, muito importante, no ano que vem ele compensa. Ele faz as aulas que ele perdeu, mesmo que ele tenha recebido o sacramento. É importante fazer esse compromisso de homem, de palavra com ele. Não precisa ele assinar com sangue, não. Mas ele dá o compromisso de palavra dele que ele vai fazer isso. Mas o fato é, por favor, estejam sempre abertos na catequese de vocês. Não virem para os alunos e falem isso, volta no ano que vem. Não. Isso é só um parênteses, porque é uma oportunidade maravilhosa. Essa abertura de coração que eu falei do ministro da rainha da Etiópia, muitas vezes vai ser um pedido, por favor, catequize-me. Por favor, me dê catequese. Isso já é uma grande abertura de coração. E a pessoa vai se sentar ali na sua frente e você vai poder ficar um ano a dizer para ela a verdade, a proclamar a verdade para ela. A verdade da fé, a verdade da liturgia, a verdade da moral e a verdade da oração. Durante mais de um ano, normalmente a nossa dura entre 1 ano e 3 meses e 1 ano e 6 meses. Então, e essa questão também do tempo é importante. Coloquem um tempo que seja adequado para dar com calma. No caso aqui da época de Santo Agostinho, ela era mais longa, já era hábito. Eu não vou fazer durante 5 anos, mas não reduzam demais. Eu lá, minha esposa briga comigo, não tem feriado, dia dos pais, dia das mães, eu tô lá, catequese. Ano passado, até no domingo de carnaval, esse ano eu vou dar essa folguinha para eles, mas no domingo de carnaval teve catequese, justamente sobre a quaresma, porque a gente tem essa preocupação de dar uma catequese sobre cada tempo litúrgico antes dele. Esse ano, o pessoal que vai viajar, eu vou dar a catequese sobre a quaresma no próximo domingo. Então, vejam como a gente tem que aproveitar cada tempo, cada momento, para darmos esta catequese, anunciarmos esta verdade. E lá na minha paróquia eu implementei algo que eu também partilho com vocês no último ano, que é o que nós chamamos, que é uma linguagem paroquial, eu sei que tem os seus vícios, mas eu quis justamente mostrar para eles que é algo que não vai ter fim. A gente botou o nome, copiando que as crianças têm, a perseverança de adultos. Ou seja, acabou a catequese, entra nesse grupo aqui. É um grupo quinzenal e a ideia lá é ensinar a vida espiritual. Teoria e prática. É bem desafiador, mas é porque não tem nenhum santo para ensinar. O ideal seria que tivesse, mas eles estão tendo que se contentar comigo. Mas a ideia é ensinar a rezar, ser uma escola de oração. Porque isso é difícil de ensinar na catequese ordinária. A pessoa não aprende a rezar, ela até se torna católica, ela crê, mas ter hábito de oração é algo que demanda um tempo maior. Então a gente está começando pelo próprio catecismo, aquela 4ª parte que fala da oração cristã, e a ideia depois é pegar um livro como, por exemplo, O Caminho de Perfeição de Santa Teresa, aí pega lá, pede socorro para o Padre Paulo, que tem um curso sobre isso, e vamos tocar o barco. Mas o importante é que o aluno, além de crer, ele reze, porque senão muitos de nós, como eu já falei em diversas aulas aqui no CDB, nós até teremos fé durante um tempo, mas nos perderemos. Porque Santo Afonso diz de forma muito clara e até dramática, quem reza se salva, quem não reza certamente se condena. Então o catequista de adultos ele tem, na minha visão, de também se preocupar com esta catequese sobre a oração, ensinar o aluno a rezar. Então a gente começa com o Santo Terço, é uma aula pesadinha, 1 hora de aula sobre oração, depois meia hora que a gente coloca um tema para que seja aprofundado, um tema que ainda suscite dúvidas, mesmo após a catequese. Eu comecei pela virtude da castidade, já para ver se os caras aprenderam de fato esse tema que hoje é negado em muitas paróquias, inclusive os padres têm medo de falar sobre isso, infelizmente. E ao final a gente faz meia hora de oração íntima, em conjunto, mas íntima. Cada um reza, meia hora em silêncio. A ideia é essa, o projeto é esse. Às vezes é difícil implementar, mas eu peço até que vocês rezem, porque é um projeto que eu falo para eles, a gente só vai acabar a perseverança no céu. A ideia é que dure até o céu. Então, é algo importante de um catequista pensar. O sacramento ele não pode ser um diploma que o aluno pega e vai viver a vida. Não, ele tem de ter uma catequese perene. Seja como autodidata,
seja como um aluno da sua catequese, mas ele tem de aprender a estudar. A catequese precisa ensinar o aluno a estudar. E falando deste catecumenato que eu citei aqui, este ritual da iniciação cristã de adultos, a catequese naquela época se estruturava em 4 partes. Uma delas, a primeira, é o pré-catecumenato, que é justamente ao qual se dedicava o diácono, que solicitou a Santo Agostinho que escrevesse este livro. Ou seja, o pré-catecumenato é aquele momento em que o aluno chega pagão. É aquele momento em que você tira a pessoa do paganismo e a coloca no catolicismo. Então, é um momento importantíssimo, fundamental. São aqueles primeiros ali, talvez 3 meses. Lá na paróquia a gente tem o hábito de começar o ano catequético, ou pelo menos esse é o ideal, o nosso sonho, na quaresma. Então a gente começa na quaresma, e esses primeiros meses ali, quaresma, tempo pascal, é o pré-catecumenato. A ideia é justamente aquilo que se chama hoje de querigma, de primeiro anúncio, que às vezes é reduzido a um sentimentalismo, infelizmente, nas paróquias e nos grupos. É o momento de você tirar o seu aluno do paganismo e dar a ele as primeiras noções de fé. Santo Agostinho até dá um conselho muito legal, porque falar de moral não é o primeiro passo, digamos assim, se aprofundar na moral diante de um aluno que busca a sua catequese. Não é à toa que no catecismo primeiro você expõe a fé, depois você expõe a liturgia, ou seja, os sacramentos, depois você expõe a moral, os mandamentos. Isso tem uma lógica. Expor a fé é o momento em que você vai consolidar a fé católica do seu aluno. E aí, quando ele já é católico, é muito mais fácil ele aceitar e viver os preceitos morais, o agir cristão, que nada mais são do que uma consequência natural da fé que ele professa. Então vejam que há uma ordem correta de se fazer. Mas Santo Agostinho diz que é importante falar de moral, algo da moral no início, para que você o quê? Enquanto catequista, que você interrogue o seu aluno quanto à intenção dele. Ou seja, o que trouxe esse cara aqui na minha sala de aula? O que trouxe esse cara? Qual é a motivação? É amar a Deus? É ser santo? É a vida eterna? Ou não? Ele vai se casar e não fez a primeira comunhão, e ele quer comungar no casamento dele, ou seja, uma visão pragmática da catequese, vê o sacramento como um diploma. Ele achou legal essa ideia de crisma, ele quer ser crismado. Você precisa despertar no seu aluno um desejo correto de ser catequizado, que é justamente aquilo que eu falei há pouco, que é o céu, a vida eterna. Então, nessas primeiras aulas eu me ocupo muito, e Santo Agostinho fala dessa importância de ter algo de moral no início, de formar a vontade do seu aluno, por que ele buscou a catequese. Então é fundamental falar de santidade, falar da vida eterna, falar do céu, do desejo de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Isso é um anúncio muito querigmático, é um primeiro anúncio, mas que de alguma forma é elevado, desafia a pessoa. E a maioria responde muito bem. Tem alguns que fogem no início, não se preocupem com isso. É triste, a gente se entristece sem dúvida alguma. Mas a catequese tem um pouco de tropa de elite. É evidente, eu não vou dar tapa e cuspir nos outros e dizer pede para sair. Claro que não. Mas há um certo pessoal que foge da catequese nos primeiros meses, não aguenta, porque não estava ali com reta intenção. Eu procuro tentar correr atrás dessas ovelhas desgarradas, através de uma mensagem de WhatsApp, o que aconteceu. No ano seguinte, se ele não volta, eu mando outra mensagem. Quando eu me lembro, é claro, eu não sou tão organizado assim. Mas o fato é, alguns voltam, alguns não. Mas a gente tem que fazer o nosso papel. Então, por que o tropa de elite? Porque esse exemplo é um momento em que você tem de ter como fala Santo Agostinho, falar da moral, o que significa isso? Falar um pouco da santidade mesmo, é isso que eu quis dizer. A nossa vocação de sermos santos. É isto que deve motivá-lo a estar ali. E aí eu percebo a intenção, eu vou perceber que alguns já são melhores formados, que alguns carecem muito de informação, e aí eu conseguirei ao longo do ano dar uma catequese adequada a todos eles. Então esse é o pré-catecumenato. É o momento em que eu
recebo um pagão e o formo para ser católico, para ser catecúmeno. O catecúmeno, ele, se não é católico porque não é batizado, eu estou falando da época de Santo Agostinho, em que muitas pessoas ainda eram batizadas quando adultas, ou seja, havia muitos pagãos adultos não batizados. O catecúmeno, ele já até assistia a Santa Missa, mas só a liturgia da palavra. É interessante isso. Por isso é que a liturgia da palavra era chamada de missa dos catecúmenos, porque depois da homilia, o diácono mandava todo mundo embora da igreja. Fora catecúmenos, catecúmenos fora. Se fizer isso hoje, sai algemado de camburão da paróquia. Mas qual era o sentido? A liturgia eucarística, ela era havia um zelo tão grande pela Eucaristia, que somente aqueles já batizados e devidamente catequizados é que podiam assistir a Santa Missa inteira. Os catecúmenos assistiam a parte, que o Padre Paulo até fala, a parte missionária da Santa Missa, ou seja, a parte que se dedica ainda a converter, porque a segunda parte as pessoas já têm de ser católicas, senão elas não entendem nada, elas não vivem nada. Então vejam como há todo um sentido. Então, a segunda parte da catequese, pré-catecumenato, é obviamente o catecumenato. É a catequese propriamente dita. Então é um momento em que o catequista se dedica a ensinar, o catequista se dedica a expor a doutrina da igreja. E aí, já naquela época, este catecumenato, que é chamado aqui como noviciado da vida cristã, uma expressão belíssima, já tinha uma tríplice dimensão que nós já vemos hoje. Instrução da fé, ou seja, a exposição sistemática dos dogmas de fé, das verdades da fé. 2, introdução na oração litúrgica, ou seja, esta catequese litúrgica, catequese sacramental, a partir dos 7 sacramentos. Naquela época, é importante dizer, não havia ainda esta definição que é do Concílio de Trento, de que os sacramentos eram 7, então tudo era chamado de sacramento, tanto os sacramentais como os sacramentos, mas é evidente que os 7 sacramentos já estavam acima dos demais, esta fé já existia naturalmente. E por fim, 3, a conversão dos costumes. Vejam, é a mesma catequese que nós somos chamados a dar hoje. Infelizmente hoje eu não posso dizer isso, que nós damos esta catequese hoje, alguns dão, mas não são todos. Eu diria que ainda é uma minoria. Hoje a catequese foi reduzida a uma aulinha de camaradagem. É bom ser do bem. Então eu vou lá falar para o cara que ele tem que ajudar os pobres, e não ensino ele a ser católico. Naturalmente, se ele for católico, ele ajudará os pobres. Muito mais do que ele ajudaria se eu simplesmente falar para ele, ajude os pobres, vote no PT, como hoje muita gente faz na catequese. Então vejam, naquela época já havia esta instrução na fé, introdução na oração litúrgica e conversão dos costumes. E aí eu chamo vocês, convido vocês a lerem o livro de São Francisco Xavier e vejam como era a vida de São Francisco Xavier nas Índias. Qual era a catequese que ele dava? Seguia exatamente essa estrutura. Ele acordava muito cedo, depois de ter passado quase a noite inteira em oração, dormido muito pouco. Ele tinha recebido um dom para isso. Não tentem fazer neste momento. Quem sabe vocês um dia receberão este dom. Ele celebrava a Santa Missa na aurora, ia para o hospital, cuidava dos doentes, catequizava os doentes, depois ele ia catequizar as crianças, depois os adultos, e ele seguia esta estrutura, ensinava o credo. São Francisco Xavier, a conversão dos costumes, então ele era corajosíssimo. Tem uma determinada cidade que ele andava batendo o sino, aqueles que estão em pecado mortal se convertam, e vários nobres portugueses se converteram, sentiram a voz de Deus a falar com eles. Vejam, a catequese é a mesma há 2000 anos, e nós agora queremos inventar, mudar o que é a catequese. É algo que nós não podemos fazer de forma alguma. E Santo Agostinho vai falar que este catecumenato, ele seguia a ordem da história da salvação, ou seja, ele ia do Gênesis até os tempos atuais da igreja, ou seja, aquela época de Santo Agostinho. Então, ele pertencia
passava os grandes acontecimentos da história da salvação, muito importante, todos eles centrados e direcionados em nosso Senhor Jesus Cristo, e sim, chegava em nosso Senhor. Mais à frente eu vou falar sobre isso aqui é só uma introdução, como é que ele orienta que a catequese seja dividida, como é que esta parte do catecumenato seja ordenada. Então, o catecumenato nada mais é do que o que nós chamamos hoje da catequese propriamente dita. É aquele momento da aula, aquele grande período que dura habitualmente aí 1 ano, em que nós expomos a doutrina da igreja. E o ideal é que nós consigamos ensinar o catecismo como um todo. É bem desafiador, mas o ideal é este. Que nós peguemos o catecismo e o dividamos pelas aulas e completemos o conteúdo até o final. Bem desafiador, mas altamente indicado. E aí depois do catecumenato tem um período que é o período da iluminação e purificação, que naquela época era justamente aquele período que antecedia os sacramentos que eles receberiam na vigília pascal, na solene vigília pascal. Eu não sei se vocês sabem, mas o batismo de adultos, tradicionalmente, ele é feito na vigília pascal, porque o adulto é batizado, crismado e recebe a comunhão. Ele recebe os 3 sacramentos da iniciação cristã na mesma celebração. E a igreja até hoje favorece tanto isso, que um padre que é ministro, que não é um ministro ordinário do sacramento da crisma, pelo Código de Direito Canônico, nesta situação, ele pode ministrar o sacramento da crisma àquele catecúmeno. Só que os padres, infelizmente, a maioria tem medo disso. O próprio Frei Sebastião, meu antigo pároco, eu ficava em cima dele: Frei, o senhor tem que crismar também, está prescrito, unidade dos 3 sacramentos da iniciação cristã. Ele mesmo tremeu, mas aceitou e fez. Mas os padres hoje têm medo disso, e acaba que muitas vezes fragmenta os 3 sacramentos, o que perde um pouco dessa riqueza. Então este é o tempo da purificação e iluminação, que é o terceiro momento. E o tempo final é o tempo que é chamado de mistagogia. Esta mistagogia é justamente esta continuidade que lá na minha paróquia eu tento fazer com este grupo, que é justamente aprofundar a pessoa nos mistérios dos sacramentos, na vida sacramental, mas no meu caso lá também, na vida de oração, na vida espiritual. Então vejam que esta estrutura da catequese de inspiração catecumenal, ela é altamente tradicional na igreja. E se nós não a seguiremos à risca hoje, nós nos inspiraremos nela de alguma forma. Nós nos inspiraremos no que aqueles católicos faziam na época de Santo Agostinho, em que eles davam uma grande atenção à catequese. Hoje, quem que escreve livros sobre catequese hoje? Naquela época quem escrevia era Santo Agostinho, era São João Crisóstomo, doutores da igreja. Hoje, quem escreve livros sobre a catequese é a tia petista da paróquia, o Frei Beto. Então vejam a que ponto nós chegamos, a que ponto a catequese foi relegada. A que ponto a catequese foi relegada hoje na igreja? Há uma realidade periférica. Então, é fundamental que nós busquemos a catequese e a coloquemos no centro da ação da igreja novamente. E nós, leigos, também fazemos parte disso, tá? Durante algum tempo me inquietou essa questão, porque eu falava, será que eu estou descumprindo a minha missão de leigo, me dedicando de alguma forma, ocupa uma boa parte do tempo, né? Você tem que preparar a aula. Eu tenho lá um catequista que reveza comigo, então é um compromisso de 15 em 15 dias, de 2 horas, mas você tem que preparar a aula, tem alguns compromissos ali, anexos, você tem que cuidar dos alunos, como eu falei, fora da sala de aula também, isso toma algum tempo. E eu me interrogava, eu vejo na história da igreja tantos sacerdotes, né, que se dedicavam à catequese, o mais certo seria isso, né? O padre dar catequese na paróquia, hoje falar isso é quase um xingamento, né? Padre, o senhor pode dar uma aula aqui para os meus alunos? Não tenho tempo, são muitas missas. E aí eu fico às vezes me perguntando, mas o padre faz compras, não faz?
ele vai ao supermercado fazer as compras lá da casa paroquial. O que é mais essencial para um sacerdote fazer? Compras ou dar catequese? Então não seria mais fácil reunir um grupo de pessoas da paróquia responsável por fazer as compras da casa paroquial e o padre ter tempo para dar catequese? São coisas assim que eu me interrogo, porque de fato o mais indicado, o catequista de uma paróquia é o pároco, é o padre. Mas é também notório, duas realidades são notórias hoje. Eles de fato não têm tempo de dar catequese para todos os grupos da paróquia, crianças, adolescentes e adultos. Eles não têm tempo de dar catequese em todos os momentos para eles. É de fato uma realidade, porque infelizmente pela carência de vocações e pelo crescimento aparente dos fiéis, porque é um crescimento aparente, porque muitos não têm fé católica de fato, os padres se veem impossibilitados de dar conta de todos eles. Mas há uma outra realidade mais importante. Os nossos sacerdotes hoje, em geral, têm formação suficiente para dar catequese para os fiéis hoje? Ou até outra questão, até mais importante, mesmo com formação, eles têm consciência desta missionariedade necessária para dar catequese? Ou eles caíram nesse jujubismo burguês de que todas as religiões são iguais, relativismo religioso, não existe verdade? Então, a meu ver, depois de refletir e me inquietar com esse assunto, eu concluí que sim, nós leigos, especialmente nós que temos no nosso coração esta missionariedade que arde, sede de almas, sede de salvar almas, e que temos alguma formação em doutrina da igreja e sentimos este chamado, esta vocação para a catequese, sim, a meu ver, sim, nós não só podemos, mas em alguns casos devemos contribuir com o clero nesta missão, seja porque o clero não dá conta, seja porque o clero não quer dar conta, não quer dar catequese. Então nós também daremos e supriremos esta falta e cuidaremos das almas. A meu ver, isto é claríssimo. E me assim, animou muito quando eu li no Catecismo de São Pio X da Editora Permanência, naquela encíclica que o antecede, eu não sei se vocês têm este catecismo, tem uma encíclica em que São Pio X fala da catequese, Acer Bonimis. Ele fala de leigos que dão catequese, não é algo tão claro, mas ele fala de auxiliares do sacerdote, fala claramente de pessoas que não integram o clero. Naquela época já havia necessidade de que essas pessoas se dedicassem também à catequese. Então, quando eu vi o padroeiro dos catequistas, este grande Papa, este que retrata de fato que é um catequista com muita excelência, acima de todos nós, muito acima, quando ele falou isso, isto acalmou meu coração quanto a esta inquietação de se um leigo deve ou não se dedicar a uma catequese formal. Eu vi que diante, especialmente das circunstâncias atuais, sim, é um chamado que nós leigos devemos abraçar em muitos casos. Então, assim, eu faço esse convite a vocês, se possível, a ideia nas próximas aulas é abordar cada um dos capítulos do De Catequizandis Ludibus, entrar em cada um destes capítulos e nos aprofundarmos neles para tirarmos daí lições preciosas para a nossa catequese pessoal. E quando eu falo a nossa catequese, eu falo tanto da catequese formal como da catequese informal. Aqueles que aqui são pais ou são chamados ao matrimônio, saibam, vocês terão de catequizar os filhos de vocês. Vocês terão de educá-los na fé. Vocês terão de dar os primeiros passos com eles na fé. E como é bonito isso. Como é bonito ver a minha filha de 2 anos, quando eu falo que vou abençoá-la com a água benta que fica na porta de casa, ela vir ao meu encontro e sorrir para mim depois que eu a abençoo. Como é bonito ver que ela gosta de rezar antes de dormir e ao acordar, que ela se senta comigo e com a minha esposa. Hoje não vai dar tempo, quando eu chegar em casa ela já vai estar dormindo, já está essa hora, inclusive. Ela se senta comigo e com a minha esposa e gosta de rezar. Quando a gente fala, ela se chama Maria Inês, né?
A gente sempre pede a intercessão de Santa Inês por ela. Ela já responde, rogai por nós, falando, Santa Inês, rogai por nós. Isso é catequese. A catequese começa no colo mesmo. Ela não está mais no colo. Mas o meu filho, por exemplo, que tem meses, já sorri quando eu o abençoo. É claro, ele gosta da água benta, porque dá uma refrescada nessa cidade muito quente em que nós vivemos. Mas já é algo bonito de ver uma criança de 8 meses a sorrir quando você faz o sinal da cruz na sua fronte e a abençoa. A catequese começa aí. A catequese começa quando você a leva na missa. Eu sei que as igrejas hoje em geral são muito feias. Seria mais fácil fazer isso na Idade Média, mas ela contempla, né, as imagens da igreja. O meu filho, no último domingo, eu o levei. Lá é uma paróquia agostiniana, então tem a imagem de Nossa Senhora da Consolação, que é uma Nossa Senhora que, reza a tradição, apareceu para Santa Mônica, no momento em que ela rezava por Santo Agostinho. É uma imagem belíssima. Eu levei o meu filho até essa imagem e ele contemplou. Isso é catequese. Então a catequese deve começar no colo. Então, boa parte de nós, a maior parte de nós, será chamada a uma catequese em muitos âmbitos das nossas vidas. Também onde nós trabalhamos, também entre os nossos amigos, e alguns de nós, ou muitos daqueles que estão nesta sala, porque o objetivo deste grupo é formar catequistas, é a razão de ser. Foi até uma ideia do Álvaro, eu lembro até hoje onde a gente estava, ele estava lá na Casa Uric, lá, eu, ele e o Bruno, e a gente discutia do que seria naquela época da quinta-feira do CDB. Vejam como muda, a gente já saiu de quinta para quarta, o oral nos deu um chute, agora a gente foi para segunda, por razões, digamos, de logística, para a gente poder contar com a nossa querida deputada aqui entre nós, veio para segunda-feira de forma muito justa. Então, estamos aqui na segunda para quê? O Álvaro sugeriu, há dois anos, né? Vai fazer 3 daqui a pouco, é isso? Fez 2 anos e 5 meses. Isso. Então, há 2 anos e 5 meses aproximadamente, o Álvaro falava, por que não formação de catequistas? Um exército de bons catequistas na Arquidiocese do Rio e também de Nova Iguaçu. O André está aqui. Daqui a pouco Niterói. Então, imaginemos se em cada paróquia houver um catequista bem intencionado, de reta intenção, que seja missionário, que de fato saiba o que é um rude, o que é um pagão, não para se colocar, não para menosprezá-lo, mas para ensiná-lo, levá-lo à fé. Receber de Nosso Senhor esta autoridade que é conferida pela verdade, para ensiná-lo a observar tudo o que Nosso Senhor Jesus Cristo nos prescreveu. Imaginemos se houver um catequista com essa intenção em cada paróquia da nossa diocese, seja ela qual for. Eu costumo usar o termo estrago. Cada catequista é capaz de fazer um estrago, porque assim, na catequese formal, no mínimo ali você vai ter a chance de converter ali numa turma pequena. As minhas turmas não são grandes, são pequenas, porque eu dou catequese domingo. A turma de quarta-feira é um pouco maior. Eu sempre dei catequese domingo, em regra. De 5 a 10 pessoas que você vai ter um ano inteiro para trabalhá-las, às vezes 15 almas, parece pouco, né? Mas a partir do momento em que elas reproduzem, mesmo se fosse uma alma, eu já tive essa ocasião de dar aula para uma pessoa. Bate aquele desânimo de Deográcias, né, que escreveu para Santo Agostinho. Eu não tinha Santo Agostinho para escrever, só para ir lá na imagem dele e pedir a intercessão. Bate aquele desânimo, uma pessoa, mas aí Deus te lembra, é uma alma. Uma só alma, diz Santo Agostinho, é algo, a conversão de um só homem, perdão, diz Santo Agostinho, é um acontecimento maior do que a criação de todo o universo. E o Padre Paulo explica de forma maravilhosa, porque na criação do universo, Deus tirou do nada e deu o ser. Na conversão de um homem, ele é menos que nada, porque ele é um pecador, que está a caminho do inferno, e você dá a ele mais do que o ser. Você dá a ele o caminho da glória do céu. Então, Deus nos lembra, uma alma, se ela se converter a partir daquela catequese, e evidentemente de outras realidades da vida dela,
Se a graça, se ela abrir o coração para a graça, algo maior que a criação poderá acontecer naquela humilde sala de aula. Então é isso que deve nos levar. Então eu vou concluir agora. Peço até perdão por não ter me aprofundado tanto, só para provar para vocês que eu preparei a aula. Olha o que eu não falei aqui. Está aqui, está aqui. E evidentemente eu só estou no início do livro. É uma introdução bem grande que até não é ruim. Eu tenho um pouco de medo dessas introduções modernas de livros clássicos, né? A gente sempre fica receoso, editora Vozes. Semana que vem? Não era mês que vem? Pode ser. Não, pode ser. Você que sabe. Mas assim, pelo menos no mês que vem vai ser a parte 2 e eu espero, não vou ter pressa nessa exposição do Decatequizantes Lúdicos. Não sei se vocês estão com pressa, eu não estou. Mas o fato é que uma vez por mês ou na semana que vem, se tudo der certo, eu estarei aqui para continuar percorrendo cada capítulo desta obra e tirando dela lições para a nossa catequese, seja ela informal, seja uma catequese que se desenrola na vida, também nos ambientes temporais, seja uma catequese formal, dada numa paróquia, num centro católico, onde quer que seja. Aquela catequese em que eu organizo a aula, eu me sento e ensino os meus alunos. Mas o que eu peço a vocês, eu gosto sempre de falar qual é o fruto espiritual de cada aula. Isso é uma característica minha enquanto catequista. No início da aula eu falo para os meus alunos, qual é o fruto espiritual da aula de hoje para vocês e para mim também, porque quem ensina sempre aprende aquilo que ele próprio ensina. É sempre um crescimento para aquele que se coloca a ensinar. O fruto espiritual que eu espero para vocês e para mim desta aula é justamente esta missionariedade. E eu repito, este triste acontecimento que vimos na semana passada, nem sei que dia foi, nem interessa saber, sexta-feira, aí, no dia da paixão do Senhor, no dia em que Deus deu a vida por nós nos reunimos com pagãos numa igreja e permitimos que eles cultuem os falsos deuses deles. Nós adoramos o Deus verdadeiro e não anunciamos para eles que nosso Senhor Jesus Cristo é o Deus verdadeiro. E o Deus verdadeiro deu a vida também por eles numa sexta-feira há 2000 anos atrás. Então, que este acontecimento triste, lastimável, sirva de exemplo para nós, para o que nós não devemos fazer. Que nós narremos contra essa corrente de relativismo religioso, de redução do catolicismo a uma opção. Não é opção. Não há salvação fora da Igreja Católica. E eu, como católico, tenho de me inquietar quando me encontro com uma pessoa que não é católica. Lembrem-se do que merda, e eu peço perdão pela falta de nobreza nestas palavras, especialmente as donzelas aqui presentes. Mas o que merda foi só uma forma de fazê-los saltarem das cadeiras, se despertarem para essa necessidade. No mínimo eu tenho que rezar pela pessoa, eu tenho que me mortificar por ela e pensar até estrategicamente em como convertê-la, se não eu, alguém com mais capacidade do que eu. Desejar o catolicismo. Eu não sou católico. Eu vou te fazer católico. Eu quero te fazer católico. Deus te fará católico pela graça e pela ação dele, se for o caso, em mim também. Então é isso. Rezemos uma Ave Maria agora ao final e coloquemos nesta Ave Maria eventualmente aquelas pessoas que nós queremos converter. Sejam os nossos alunos de catequese, os nossos filhos, independentemente da idade deles, os nossos pais, muitas vezes, acontece o contrário também. Quantos filhos hoje não são chamados a catequizarem os pais e como é difícil para um filho catequizar? Não aconteceu isso comigo, porque a minha mãe me converteu e o meu pai foi convertido por ela, então eu não tive. Quem me converteu de alguma forma foram os joelhos da minha mãe. A minha mãe não é catequista, mas ela me converteu com os joelhos, com a sua oração. Não tem dúvida alguma em reconhecer isso. Então, é importantíssimo que coloquemos nesta Ave Maria agora, pediremos a intercessão do nosso Pai, São João Bosco, pediremos a intercessão de Nossa Senhora Auxílio dos Cristãos, São Jerônimo também, um grande catequista, padre da igreja, doutor da igreja, porque é claro
não poderia ser diferente de Santo Agostinho. E eu tomaria a liberdade de pedir a intercessão de Santa Mônica também. Eu até me incomodei com isso no início da aula, porque eu só pedi a intercessão de Santo Agostinho, e não há como pedir a intercessão de Santo Agostinho sem pedir a intercessão de Santa Mônica. Ela converteu Santo Agostinho com os joelhos também, como a minha mãe fez comigo. Ela ia no bispo chorar. Vocês fazem isso pelos seus? Não é para chegar lá no padre chorando de forma espalhafatosa, mas ela fazia isso. E um bispo disse para ela, não sei bem se foi Santo Ambrósio ou se foi Ambrósio, é impossível que um filho digno de tantas lágrimas se perca. Será que nós choramos diante de alguém que não é católico? Esse é o ponto. Alguém que não é católico nos leva às lágrimas. Como São Domingos de Gusmão fazia, o Padre Paulo fala que ele passava as madrugadas aos prantos. O que será dos pobres pecadores? Chorava, sozinho. O que será dos pobres pecadores? Nós vemos isso em Santo Inácio e São Francisco Xavier. Como eles choravam, se entristeciam por alguém que não é católico. E é esse o fruto espiritual que eu espero. Não a tristeza. É uma tristeza por alguém que não é católico, que me leve à alegria de anunciar a verdade para ela, como fez Filipe ao ministro da rainha da Etiópia. É uma tristeza que me move à alegria do anúncio. O catequista tem de ser alegre, não é anunciar. Tem gente que dá catequese e parece que está narrando um funeral. Tem que se alegrar. Você está ali falando a melhor notícia que há para aquela pessoa. Como é que você não vai se alegrar com isso? Como é que você não vai falar isso com o peito cheio, alegre? Cristo deve transparecer, deve brilhar no seu olhar. A pessoa deve ver Cristo nos seus olhos. E saibam, o catequista não está ali sozinho. Eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Esta é uma promessa também para o catequista. Quando ele se coloca na sua sala, quando ele se senta e reza. Lá nós rezamos, eu gosto de rezar, só para que vocês saibam, isso aí não é regra, não, mas lá a gente reza assim bem direitinho. Rezamos o credo, depois o Pai Nosso, o Vinde Espírito Santo, a gente convida todo mundo para dentro da sala. O credo para justamente que eles percebam que eles estão ali para terem a fé católica, crerem no que a igreja crê, depois dirigimos ao Pai a nossa oração, ao Espírito Santo, Nossa Senhora, o anjo da guarda, e ao final pedimos a intercessão de Santo Agostinho e Santa Mônica. Ou seja, venham todos porque eu não sou nada. Eu sou um mero pobre catequista que necessito da graça de Deus. Eis que estou convosco todos os dias. Vocês não estão sozinhos nas vossas salas de aula. Vocês não estão sozinhos nas suas casas quando catequizarem os seus filhos. Peçam o auxílio da graça de Deus. Estudem muito. A doutrina da igreja precisa ser o nosso livro de cabeceira. O catequista tem que estar sempre com o catecismo ao alcance da mão dele. Ao alcance da mão. Estudem muito, mas rezem também. Tenham vida espiritual. Busquem a união com o nosso Senhor e saibam, Ele está convosco nas vossas salas de aula. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. E assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Nossa Senhora Auxiliadora, rogai por nós. São João Bosco, rogai por nós. São Jerônimo, rogai por nós. Santo Agostinho, rogai por nós. Santa Mônica, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Viva Cristo Rei! Viva!